Vamos dar início aqui à nossa aula. A gente vai continuar falando a respeito da interpolação. A aula passada a gente viu a interpolação de Lagrange, né? Viu como é que funcionava, construindo aqueles polinômios de Lagrange, etc. e tal. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver a alternativa, né? Outro tipo de procedimento para achar o polinômio interpolador, que é a interpolação de Newton, certo? Então, quando a gente fala que vai achar um polinômio de grau n qualquer, normalmente a gente considera esse formato aqui, né, o formato usual, né, habitual, de você representar um polinômio de grau n, né, A0 mais A1x, A2x2 e assim por diante. A gente viu que lá em Lagrange a gente não chegava exatamente nesse formato, né, só se você depois quiser simplificar, o que eu não recomendo, né. Mesma coisa aqui no polinômio interpolador de Newton. A gente não vai trabalhar com esse formato padrão, mas com esse formato que vocês estão vendo aqui. Vai ser um B0 mais B1 vezes x menos x0, B2 x menos x0, x menos x1 e assim por diante. Então, obviamente, se você achar os coeficientes, né, B0, B1, B2, e depois fizer as devidas simplificações, você chega ao formato tradicional. Mas, assim como lá em Lagrange, a gente vai simplesmente achar os B0, B1, B2 e vai mostrar esse polinômio com esse formato aí, né? Não vai querer obter o formato bonitinho aqui de cima, não. Então, basicamente, o que a gente quer, mais uma vez, né, já que é um polinômio interpolador, o que a gente deseja é que o polinômio passe por cima de todos os pontos. A gente quer calcular quais são esses coeficientes, B0, B1, B2, B3 e assim por diante, de forma que o polinômio passe exatamente por cima de todos os pontos que foram fornecidos. Ou seja, quando o usuário colocar um x igual a x0 aqui no nosso polinômio, o resultado tem que dar y0. Né? Quando colocar x1, o resultado tem que dar y1 e assim por diante. Beleza? O que é que acontece se a gente substituir nesse polinômio aí o x por x0? Então, está aqui o polinômio genérico, né? O que é que acontece se a gente, no lugar de x, colocar x0? Vai ficar b0 mais b1 vezes x0 menos x0, veja que esse termo some, mais b2 vezes x0 menos x0, vezes x0 menos x1. O que importa é que aparece x0 menos x0 aqui, né? Isso é o suficiente para dar zero e esse segundo termo desaparecer também. E assim por diante. Em todos os outros subsequentes vão aparecer x menos x0, todos vão sumir, né? Todo mundo zero. Então, resumindo, o nosso polinômio avaliado em x0 dá só b0. E isso tem que ser igual a y0, de forma que isso aqui seja um polinômio interpolador, né? Você obrigar ele a passar por cima de todos os pontos. Então, já calculamos aí quanto é que dá o nosso B0. Você já pode substituir, né? Voltar aqui e dizer que esse B0 aqui, ele vale Y0. Ok? Todo mundo conseguiu acompanhar? Se eu escrever no quadro, isso era fácil. Alguém quer que eu repita? Vamos para o quadro agora para avaliar o nosso polinômio em x1, ok? Então, aqui, minha câmera está ligeiramente fora de... Esqueci de ajustar a câmera antes. Estava tronchinha aqui. Então, vamos avaliar quanto é que vale o nosso polinômio em x1. Então, lembrando, né, o polinômio aqui no formato da interpolação de Newton, ele era P0 mais B1x menos x0 mais B2 x menos x0, x menos x1, mais, e assim por diante. A gente já conseguiu mostrar aqui que esse B0 vale y0, né? Então, isso já foi definido. Então, quanto é que vale o nosso polinômio em
x1. Isso vai ser igual a B0, que é o y0, mais B1 vezes x1 menos x0, mais B2 vezes x1 menos x0 vezes x1 menos x1, e assim por diante. Veja que aqui apareceu x1 menos x1, isso aqui dá zero, né? E em todos os outros termos aqui vai aparecer algo semelhante, né? O x1 menos x1, e vai aparecer o zero. E bem, se isso aqui tudo é um polinômio interpolador, quanto é que tem que dar essa igualdade, pessoal? Quanto é que nosso polinômio tem que valer em x1? Ele tem que passar por cima. Isso, cara. Ele tem que passar por cima dos pontos da tabela, né? Então, em x1, obrigatoriamente, ele tem que valer y1, certo? Então, no final das contas, a gente chegou a essa fórmula, vou botar aqui embaixo toda, né? Então, y1 é igual a y0 mais b1 vezes x1 menos x0. E o que a gente quer descobrir é quanto é que vale o b1, né? Portanto, o b1 vai ser y1 menos y0, tudo isso dividido por x1 menos x0, ok? Então, já descobrimos quanto é que vale o nosso P0, era y0. Já descobrimos quanto é que vale o nosso B1, é esse y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E se você continuar repetindo essa lógica, você vai obtendo uns valores aí, né? Então, vou voltar aqui para o material, vocês vão ver a fórmula do B2. Fala, meu Deus. Opa, deixa eu voltar aqui. Vinícius. Para repetir a partir daqui, Vinícius. Pronto, então, está aqui o nosso polinômio. Tudo que eu fiz foi avaliar esse meu polinômio em x1. Substituir, né, o x do nosso polinômio para x1, ok? Então, eu só simplesmente repeti tudo que tem aqui, só que onde aparecia x, a gente colocou o valor de x1, beleza? Bem, o B0 a gente já tinha calculado anteriormente, substituindo x por x0, né? Que ele tinha que ser y0. Então, só fiz botar o y0 no lugar. E o resto é só copiar o que tem em cima, substituindo, literalmente, né? Aí, bem, aqui você nota que apareceu esse x aqui, quando ele virar x1, vai ficar x1 menos x1, que é zero, né? Portanto, esse termo todo aqui, ó, desaparece. E dentro do resto dos elementos, sempre vai aparecer um valorzinho x menos x1. x1 menos x1, né? Então, se você voltar aqui para o material, você vê aqui, né, ó, no B2 aparece x menos x1, no B3 também aparece x menos x1, no BN aparece x menos x1, e todo mundo aparece x menos x1. Então, quando o nosso x virar x1, toda essa galera aqui some. Então, tudo isso aqui é zero, tudo isso desaparece. A gente fica só com essa galera aqui. E, já que isso é um polinômio interpolador, ele tem que passar por cima desse ponto. Então, quando o nosso x vale x1, obrigatoriamente, o nosso polinômio tem que passar nesse ponto, ele tem que valer y1 nesse ponto aí, beleza? Até aí, tranquilo? Aí, bem, se isso é verdade, a gente tem que, o valor dessa avaliação do polinômio em x1 tem que dar y1. Só fiz substituir mais uma vez, né? E agora você tem uma equação em que você tem uma única incógnita, é o B1, né, que a gente quer calcular. Lembrando que o x é x1, y1, tudo isso foi dado, né, em forma de tabela, né? A pessoa dá o x1, y1, x2, y2, tudo isso é dado, né, no problema original lá de interpolação. Então, com isso, a gente chega nessa fórmula zona aqui para o nosso B1, certo? Reparem aí o jeitão dessa fórmula, né? A gente está falando de Newton, os inventores do cálculo, né? Então, com isso em mente, quando você olha para essa fórmula aqui, você lembra de quê? Delta y sobre delta x. Variação. Variação, né? Então, derivada, né? Está falando no rapaz, né? Então, veja que ele lembra um pouco a sua derivada. Aí, bem, se você repetir o mesmo procedimento para x2, você vai fazer o desenvolvimento e você vai chegar a esse catatal aqui, ó. Vixe, mas agora ficou meio complicado, né? Ficou um negócio meio doidão. Aí, bem, se você observar com cuidado,
você tem aqui y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, isso é uma derivada, certo? Menos uma outra derivada, e você está vendo quanto a primeira derivada variou. Isso aqui é uma aproximação da segunda derivada, certo? Mas a gente não vai usar essas fórmulas não, porque elas são muito complicadas. O que a gente vai fazer é mostrar para vocês o que a gente chama de diferenças divididas, que é um jeito bem mais simples de calcular essa tabela de derivadas, e depois a gente vai utilizar essa tabela de diferenças divididas para poder assumir os valores desses coeficientes B, ok? Então, o polinômio vai ter aquele mesmo jeitão, que eu mostrei agora, né? B0 mais B1 vezes x menos x0, e assim por diante. E nessa tabela, a gente vai achar esses valores B, B0, B1, B2, e assim por diante. A gente vai achar de forma fácil o nosso polinômio interpolador de Newton. Diga lá, Rafael. Professor, pode usar a notação de delta na prova? Pode, tranquilamente. Tranquilamente. Inclusive, eu acho essa muito verbosa, muita coisa. Eu não gosto dessa, não. A que eu utilizo aqui, né, nos exemplos, e etc. e tal, é a com um deltazinho, né? Então, pessoal, como é que a gente define essas diferenças divididas? Algum material tem essa notação aqui, né, que eu e o Rafael não gostamos. Então, a diferença dividida de ordem zero seria, chama de f de cochetes de x0. A diferença dividida de ordem 1 é f de cochetes de x0, x1, e por aí vai. Certo? Então, de ordem 0. A de ordem 1 é definida em função das diferenças divididas de ordem 0, e assim por diante. Aí vem, isso aqui tudo eu acho muito pesado, a notação muito complexa. O que a gente vai fazer é aprender aqui como é que calcula as diferenças divididas a partir de uma tabela, certo? Então, acompanhe comigo aqui, né? Deixa a notação um pouco de lado, e o que a gente vai mostrar aqui para vocês é a tabelinha sendo calculada, e eu vou representar essas diferenças divididas com um símbolozinho, um deltazinho, né? Que é o que a gente está, inclusive, acostumado quando fala de variações, né? Etc. e tal. Então, vamos lá. A tabela que nos foi fornecida foi x, y, e ele deu aqui x 0,3, aqui 1,5 e, finalmente, 2,1. Aqui em y, ele deu 3,09, 17,25 e 25,41. Beleza. O que a gente vai fazer é começar a calcular nossas diferenças divididas. A nossa primeira diferença dividida, pessoal, a diferença dividida de ordem zero, é o próprio y que já foi dado. A gente vai representar essa diferença dividida por esse delta. Alguns materiais usam um delta cortado no meio, assim, certo? Para ser a diferença dividida. E esse delta sem um cortezinho fica um nome que é a diferença finita, né? Que você não divide. Aqui tanto faz, né? Então, eu vou usar o divididozinho no meio. Se você não botar o dividido no meio, também tanto faz. Então, isso é a diferença dividida de ordem zero. A gente coloca um elevado a zerozinho aqui em cima, certo? E a gente coloca aqui isso é a diferença dividida de ordem zero dos y. Vou botar assim, dos y, certo? Então, a primeira diferença dividida, a de ordem zero, já é direto. Diferença dividida, Melvin. Então, lembrando aqui, né? Diferenças divididas. Então, a gente vai calcular uma tabela de diferenças divididas. É isso que vai nos ajudar, né, a resolver o problema, ok? Aí bem, vamos agora para a segunda coluna, que será as diferenças divididas de ordem 1 de y. Normalmente, já que é de ordem 1, a gente não representa esse elevado a 1zinho. A gente deixa sem nada, né? E a gente sabe que isso é a diferença dividida de ordem 1. Beleza? Aí bem, como é que a gente vai calcular essas diferenças divididas de ordem 1? A gente vai simplesmente fazer uma série de subtrações de y adjacentes, subtração de x adjacente e a divisão, né? Delta y sobre delta x. Então, aqui, a gente vai ter 17,25, que é esse rapaz aqui, menos 3,09, é esse rapaz aqui, tudo isso dividido pelo respectivo x, né? Subtraído 1,5 menos
0,3. Ok? Beleza, pessoal? Então, simplesmente ΔY sobre ΔX, né? Então, aproxime a derivada dessa função nesse ponto. Bem, é o quanto ela variou, né, em Y, dividido pelo quanto ela variou em X, né, por unidade de X, certo? Então, se você fizer essas continhas, isso aqui vai dar 11,8, ok? Vou apagar aqui para não carregar nossa anotação. E essa diferença dividida, vou até dar um espaçamento maior aqui entre os pontos para ficar mais fácil. 1,5, 2,1, 17,25 e 25,41. Então, já calculamos essa nossa primeira diferença dividida. Quanto é que vai valer essa daqui? É no raciocínio. Você vai pegar esse rapaz, menos esse. Então, 25,4 menos 17,25, dividido pelos seus respectivos valores de x. 2,1 menos 1,5. Se você fizer essas continhas aqui, segundo o material, a gente vai obter 13,6. Beleza? E essa diferença dividida aqui, pessoal? Como é que a gente calcularia essa diferença dividida, essa última diferença dividida? Os valores que encontraram, professor? Y menos alguma coisa? Esse daqui, né? Ó, esse daqui menos esse, dividido por esse, menos esse, né? Só que eles não existem, concorda? A gente não colocaria o Y e o X, não? Em troca? Veja que seria o próximo Y, né? Então, nesse daqui, a gente usou o Y de baixo, menos esse de cima, né? Nesse daqui, a gente usou o Y de baixo, menos esse de cima. Nesse daqui, a gente usaria o Y de baixo, menos esse de cima. Só que de baixo não existe. Ou seja, não tem como a gente calcular essa próxima diferença dividida. Então, dados 3 pontos, você só consegue calcular 2 variações, concorda? Então, se eu mostrar para vocês aqui 3 pontos quaisquer, você só consegue calcular 2 ângulos, digamos assim, né? 2 variações. Essa daqui, ó, quanto é que mudou daqui para cá, e depois quanto é que mudou daqui para cá. Veja que você não tem esse próximo aqui, né? Você não sabe se ele vai subir, se ele vai descer, você não tem um ponto na frente, concordam? Então, essa diferença dividida aqui, ela não pode ser calculada. A gente sempre perde uma informação aqui a cada coluna que a gente calcula, beleza? Então, isso encerra a nossa segunda coluna, a coluna de diferenças divididas de ordem 1. E a gente vai para as diferenças divididas de ordem 2 de y, ok? Como é que a gente vai calcular essa primeira diferença dividida aqui? Bem, você vai pegar os dois últimos valores da sua coluna, as 2 últimas diferenças divididas, o 13,6 menos o 11,8, 13,6 menos 11,8, e você vai dividir isso tudo pelo tempo, digamos assim, que a função teve para produzir essas variações, ok? Então, nesse caso, a função teve de 0,3 até 2,1. Né? Veja que aqui a gente envolveu o x 2,1. Né? Então, a gente vai pular um valor de x aqui. Ao invés de pegar 1,5 menos 0,3, a gente pega 2,1 menos 0,3. Sacaram aí? Professor, o senhor pode repetir esse ΔY aí, por favor? Esse daqui, Eu viu? entendi muito bem. Não, o primeiro. O primeirão, né? Aqui é simples, Rafael. Então, na hora de calcular as primeiras diferenças divididas, você sempre vai pegar 2 valores consecutivos de y, vai subtraí-los, então 17,25 menos 3,09, e vai dividir pela subtração dos respectivos valores de x, dividido por 1,5 menos 0,3. ΔY sobre Δx. Sempre pegando da linha atual e da linha de baixo. Nesse daqui, linha atual e linha de baixo. Então, 25,4 menos 17,25. Beleza? Do lado de cá, né, na próxima coluna, na diferença dividida de ordem 2, a gente segue de forma semelhante no y. Você vai pegar o de baixo menos o de cima, só que agora no x você vai pular um valor. Então, nesse cálculo aqui, né, o 2,1 influenciou,
Nesse daqui, o 0,3 influenciou, apareceu, você vai pegar esses dois extremos aí, né? O 2,1 e o 0,3, né? Naquele gráficozinho que eu havia feito, né? Com 3 pontos. Então, a gente calculou a primeira diferença dividida, né? Deu um valor aqui, estava subindo, depois aqui estava descendo. E, se eu quiser a segunda derivada, usando esses 3 pontos, a gente considera todo esse intervalo, né? Então, por isso que a gente pega pulando um ponto X aqui. Se você fizer as contas, isso vai dar 1. Ok? Beleza, pessoal? Então, Professor, aquilo se fosse 4 pontos, eu pegaria também o quarto ponto menos o primeiro, né? vamos lá, vamos fazer um exemplo, só para não... Às vezes fica um pouco confuso. Se tivesse aqui, vou botar aqui, né? 5, e vou botar aqui 0 para facilitar a nossa vida, certo? Então, a partir desse momento, veja que a gente já consegue calcular essa diferença dividida. Vai ser 0 menos 25,4, vou até botar 5,1 aqui. Então, 0 menos 25,4, tudo isso dividido por 5,1 menos 2,1, ok? Então, vai ser 25 dividido por 3, usando a matemática muito da boa, né? 3 vezes 8 dá 25, né? Então, vai dar mais ou menos 8, né? 8, alguma coisinha. Deixa eu perguntar aqui, esse 1 significa o quê mesmo, professor? Esse 1 aqui é esse valor aqui, né? É esse cálculo, é a diferença dividida de ordem 2, certo? Então, a diferença dividida, perfeito. Esse diário já tinha matado aí também, né? Então, com esse último valor, a gente consegue calcular esse. Aqui embaixo, não tem. A partir desses dois valores, a gente consegue calcular o próximo aqui. Deixa eu arrochar esse 1 aqui mais em cima. Então, como é que a gente calcularia esse? Seria esse 8 aqui, 8, alguma coisinha, menos 13,6, dividido, e agora você vai pegar os próximos pontos aqui, né? 5,1 dividido por 1,5. Vai pular também 1, né? 5,1 dividido, não, é menos, né? Subtraído de 1,5. Sacou aí, Ricardo? Então, não é porque teve um ponto a mais que eu corri aqui para 0, 3 e 5, não. Continua pulando só 1, né? Não consigo calcular esse, nem consigo calcular esse. A questão é que agora a gente conseguiria calcular mais uma coluna de diferença dividida, né? Não me preparei aqui no quadro para isso, não cabe. Mas a gente tem aqui 1 e seja lá quanto é que isso aqui deu, né? Não fiz. Você ia subtrair isso daqui, desse rapaz, né? E dividir por 5,1 menos 0,3. Sacou aí? Seria todo... Já, já. Desculpa, seria todo o intervalo de X, no caso, né, professor? Na próxima, sim, né? A última diferença dividida sempre pega os dois extremos. Então, a primeira pega 2 pontos adjacentes, a segunda pega pulando de 1 em 1, né? 2 em 2, no caso, né? 1, 2. A terceira pega pulando de 3 em 3, até que a última pega pulando do primeiro até o último, né? Beleza? A lógica do grau do polinômio é sempre a mesma, Rafael. Então, lembrando aqui, né? Por 2 pontos, passa uma única reta, não importa o método que você usa. Por 3 pontos, passa uma única função do segundo grau, não importa também o método que você use, e assim por diante, né? Por que a gente usou 1,5? Porque a gente estava calculando essa diferença dividida aqui, não é? Então, a gente volta, deixa eu apagar esses valores aqui para não confundir, né? Então, a gente vai pegar esse x aqui como sendo x da mesma linha. Então, a gente está nessa linha, vai ser esse rapaz. E com a diferença dividida de ordem 2, a gente pula um valor de x e pega esse rapaz aqui, certo? Então, aqui só praticando, digamos assim, um pouquinho mais, para vocês pegarem o jeito da coisa. Vai fazer mais aqui. Diga lá, Rosélia. Professor, como chegou nesse valor de 5,1? Fui eu que acrescentei ao nosso problema aqui aleatoriamente. Ah, tá bom. Então, foi só o Ricardo perguntou se tivesse mais. Zero também, né? A gente foi incluir. Lucas, aqui não é nada em módulo, ok, Lucas? Então, aqui, se os valores forem negativos, você pega o valor negativo mesmo. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, nada em módulo, é tudo um sinal que vier mesmo. Exatamente, Rafael. Deixa eu mostrar um outro jeito de você representar aqui a sua tabela,
que talvez facilite a vocês escolherem saberem quais são os valores de x que você vai pegar, né? Então, olhando aqui o nosso material, veja que aqui, ao invés de ir deixando valores vazios na nossa tabela, eu fui fazendo um merge de células, né? Então, eu fiz um merge entre essas duas primeiras células e deu o 11,8. Então, 17,25 menos 3,09, dividido por 1,5 menos 0,3, dá esse 11,8. E esse 13? Veja que essa célula do 13 está encostando nessas duas, né? Então, 25,41 menos 17,25, dividido por 2,1 menos 1,5, dá esse 13. Beleza, como é que eu vou calcular a próxima? Essa próxima vai ser um merge entre essas duas, ok? Então, ela está encostando nessas duas, então a gente vai subtraí-las, 13,6 menos 11,8, e quais são os valores de x que essa célula está encostando? O menor deles é esse 0,3 aqui, e o maior deles é esse 2,1. Então, veja que a gente vai fazer a subtração de 2,1 menos 0,3. Mais uma vez, pessoal, se você fizer 2, 3 exemplos, você pega o jeitão do negócio, né? De ordem 2, você sempre pula um x. Então, veja se você escolhe esse formato aqui, em que você vai acrescentando tracinhos abaixo, né? Ou se você escolhe esse formato em que você vai fazendo merge das células, veja qual que lhe interessa mais. Ok? Aí bem, uma vez que você tenha terminado de construir sua tabela de diferenças divididas, o seu polinômio está pronto. Certo? O que você vai fazer é simplesmente considerar essa primeira linha como sendo os seus coeficientes BI. A gente já tinha visto aqui, usando as propriedades do polinômio interpolador e o formato lá de Newton, a gente já tinha visto que o B0 nada mais era do que o Y0, né? Que era esse rapaz aqui, 3,09. Depois a gente mostrou que o B1 era o delta Y0. Era esse rapaz aqui. Foi esse 17, né? Menos 3 dividido, né? Era esse 11,8. E o próximo B, que é o B2 aqui, vai ser esse rapaz. Então, você pega só a galera da primeira linha. Diferença dividida de ordem 0, diferença dividida de ordem 1 e diferença dividida de ordem 2. Coloca aqui os polinômios. X menos x0, x0 é 0,3. X menos x0, x menos x1. E está aqui o seu polinômio interpolador de Newton, certo? Mais uma vez, lembrando, né? Separa por aí, né? Nada de querer fazer essa multiplicação aqui, né? X menos 0,3 vezes x menos 1,5. Se você for fazer essa multiplicação, você está roubado, né? Vai perder um tempo danado. Beleza, pessoal? Uma vez construído seu polinômio, você está livre para usar o seu polinômio interpolador e tentar adivinhar valores para um x qualquer, né? Entre 0,3 e 2,1, que não esteja na tabela. Beleza? Vamos lá. Está na vez de vocês. E em seguida, eu emendo aqui, né? Então, eu digo o seguinte, calcule primeiro a tabela de diferenças divididas dessa função tabelada aí que eu dei para vocês, e, em seguida, bote qual é o polinômio de Newton e descubra quanto é que vale esse polinômio em 0,4. Então, vamos lá, mandem ver aí. Já já a gente faz. Aqui já é uma tabela grandona, né? Veja aqui. Esse aí já tem um ponto a mais, né? Então, vamos lá, vamos fazendo aí, já já a gente começa, né? No caso aqui, o que a gente quer é que você use todos os pontos tabelados, Rafael. Então, normalmente, na questão a gente diz, né? Use um polinômio de tal grau ou usando todos os pontos, né? Então, a gente aqui vai aproveitar a tabela inteira, né? Então, eu quero a tabela de diferença dividida de todos os pontos que foram fornecidos e, no caso, um polinômio usando todos esses pontos. Qual vai ser o grau desse polinômio, pessoal? Se a gente usar todos os pontos fornecidos, que grau vai ter o nosso polinômio interpolador? Terceiro grau. Terceiro, né? São 4 pontos. Subtrai 1,
grau 3, né? Todo mundo já aprendeu isso, né? Aí nesse caso a gente tem que fazer o delta P quadrado e delta P elevado ao terceiro, é isso? Isso. Ixi, mano. Basicamente, você faz assim, você vai gastar a tabela inteira, né? Bota a tabela aí, anota a tabela e vamos calcular todas as diferenças divididas que essa tabela envolve, pois a gente vai usar todas elas. O Caio tá ligeiro aí. Aí fica mais rápido, né, Micael? Pois é, dá para usar o Excel, dá para usar o Python, né? Para acelerar esses cálculos, né? Saber só o que está fazendo, né? Lembrando sempre, né? Na avaliação, se o cara não explicar o que está fazendo, também não conta pontos, né? Não vale pegar aí a tabela de Excel do Micael, né? Sem explicar como é que ela foi feita, usar e pronto, né? Não é o objetivo aqui da disciplina, né? Que ali tá esse aqui no Python é um pouco mais complexo, né? Assim, dá para declarar um vetor e ir fazendo na mão, mas não fica tão simples que nem as outras contas que a gente vinha fazendo, né? No final das contas vai virar só uma calculadora mesmo, né? Você digitando as coisas, então não fica bonitão, né? Não consegue fazer de forma eficiente, digamos assim, usando o console, né? Aqui é melhor fazer no o programa mesmo, né? Então, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu explico o algoritmo mesmo, né? Como é que faz, tem um bocado de for, né? Por aí vai, fica mais chato, né? Professor, o I vai ser importante ou a gente só vai trabalhar o X e o Y? Não, só o x e o y. Esse i eu só coloco porque você usa as diferenças divididas, né, de ordem 0, 1, 2, 3, sempre do y 0. Só para dizer que é a primeira linha, né, da tabela. Mas o i aqui, né, o índice, um pouco importa, né? Entendi. Tanto que no quadro aqui eu nem anoto, né?
Então, vou começar aqui devagarinho, ok, pessoal? Então, como é que a gente calcula essa primeira diferença dividida? Vai subtrair esses dois e dividir pela subtração desses dois, né? Então, 1,064 menos 1,008 dividido por 0,2 menos 0. Se você fizer essas continhas, você vai chegar em 0,28, né? 0,28, ok? Como é que a gente faz essa daqui? Esse menos esse, dividido por esse, menos esse. Então, 1,125 menos 1,064 dividido por 0,3 menos 0,2. Se você fizer as continhas, você chega em 0,61. E, finalmente, esse daqui de baixo vai ser 1,343 menos 1,125 dividido por 0,5 menos 0,3. Fazendo as contas, você obtém 1,09. O último não tem, né? Então, calculamos aí a nossa primeira diferença dividida, né? Vamos agora para a diferença dividida de ordem 1, né? Oh, desculpa, aqui foi de ordem... Ninguém me corrigiu aqui. Aqui já é a de ordem 0, né? Essa aqui foi a de ordem 1. Vamos agora para a diferença dividida de ordem 2, né? Eu que estava me corrigindo aqui, achando que estava errado. O senhor apagou, eu apaguei também. O homem, rapaz, confie mais no seu taco. O professor está errado aí, né? Então, vamos lá. Diferença dividida de ordem 2. E aqui é que o negócio começa a ficar mais complexo, né? Aquela fuleiragem lá de pulando os pontos, mas, mais uma vez, né? Você vai ver que não tem muito mistério, não. Então, como é que a gente resolve essa primeira aqui? Subtrai as duas diferenças divididas, as últimas. Então, vou botar um espacinho aqui para nós. Então, vai ficar 0,61 menos 0,28 dividido. E agora você vai começar desse x aqui, vai pular 1 e pegar o próximo. Então, 0,3 menos 0, ok? Se você fizer essas contas, você chega a 1,1. Esse daqui, o de baixo, 1,09 menos 0,61. Tudo isso dividido, e aqui você anda, ó, pega o 0,2 e vai usar o 0,5 que está lá embaixo, né? 0,5 menos 0,2. Se você fizer essas contas, você chega a 1,6. Esse daqui não existe e esse daqui não existe, né? Você sempre vai perdendo uma linha a mais, né? A cada coluna que você avança, né? E, finalmente, a última diferença dividida, né? Diferença dividida de ordem 3 de y. E aqui você vai pegar o de baixo, 1,6 menos 1,1 dividido. E aqui você pega o primeiro x e pula 2. Você vai ver que isso, no final das contas, lhe dá os dois extremos, né? 0,5 menos 0, né? Se você fizer as contas, você chega a 1. Só um questionamento aqui, pessoal. Veja que a última diferença dividida aqui desse exemplo deu 1, né? E se a gente voltar aqui no material, do exemplo anterior que eu fiz, também deu 1. Isso sempre acontece? A última diferença dividida sempre vai dar 1, né? Sim ou não? Mas eu acho que deve ser, né? Tá, Deve apareceu ser, né? mais de 2 vezes, né? Já fizemos 2 exemplos e Então, deve ser. deu 1 2 vezes, né? Uma hora que seja, o cara vai acertar logo a primeira, bota o último na interação que é no. Bota 1, aí. Rafael, isso aqui está provado por indução, né? Então, alguém já ouviu falar aí do problema lá do Riemann, dos zeros da função zeta do Riemann? Então, é um problema aberto aí na matemática, né? Ele diz que a parte real dos zeros não triviais é meio, ou é menos meio, esqueci agora. Aí, bem, já acharam literalmente infinitos zeros que satisfazem essa condição. Mas ninguém conseguiu provar que todos os zeros vão ter
essa parte real meio. Né? Aqui vocês viram 2 exemplos e já estão generalizando. Né? O professor fez 2 exemplos, 2 deu 1, então está aprovado aí por A mais B. Né? Nada a ver, pessoal. É coincidência pura, ok? Não é porque você viu aí 2 vezes que o negócio tá aprovado, não, né? O senhor que induziu a gente ao erro aí. Eu que sacaneei, né? Já contei a piada lá das ovelhas, ovelha negra? Rapaz, conta de novo aí para a gente lembrar. Eu não lembro se eu já contei para vocês. Estavam o advogado, o engenheiro, o físico e o matemático andando de trem lá na Escócia, né? Aí, opa. Esse daqui é a solução do exemplo anterior, né? O que a gente estava fazendo agora é esse, e a solução dele está aqui, né? Advogado. Advogado, o engenheiro, o físico e o matemático, né? Aí, estão lá os 4 andando de trem, aí de repente o advogado olha pela janela, aí vê uma ovelha negra, né? Uma ovelha preta. Aí diz, eita, na Escócia as ovelhas tudo preta. Olha lá, né? Vê uma ovelha preta. Aí o engenheiro diz, não, calma aí, meu amigo. Na Escócia, algumas ovelhas devem ser pretas, né? A gente viu aí, né? Aí o físico disse, não, senhor, não é assim, não. Na Escócia, existe pelo menos uma ovelha negra. A gente só viu uma, ninguém sabe se pode ter outra, né? Pode ser que seja só essa. Aí o matemático olha para todo mundo, está todo mundo errado. Na Escócia, existe pelo menos uma ovelha cujo um dos lados é preto. A gente não viu o outro lado, a gente não sabe, né? Nada para dizer que ela é preta completa. Então, tem que ser mais desconfiado aí, né? De matemática, não cai nessas pegadinhas, não. Né? Viu o exemplo 2 vezes, já vai dizendo obrigado, pessoal. Eu sei que eu não sou muito engraçado, contando a piada, mas o apoio é bem-vindo. Então, pessoal, veja que uma vez que você tenha construído a sua tabela de diferenças divididas, você montou já o seu polinômio interpolador de Newton, ok? Então, tá completo aí, né? Então, se você pegar, no caso aqui, eu pintei, né, de amarelinho, né, todos os primeiros valores, né, o valor da primeira linha, né? Se você voltar aqui no nosso quadro, né, os valores que interessam são esses, né? Todos da primeira linha. São esses os valores dos coeficientes BI, né? Professor, mostra o cálculo de ordem 3. Pronto, tá aí. Sem querer, já botei isso, né? Aí vamos lá, vamos montar o polinômio aqui embaixo, Thales, para a gente decorar. Então, vamos botar ele de forma genérica, depois a gente substitui os valores, né? Então, nosso polinômio de ordem n. Aí, bem, vamos colocar logo a ordem aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 pontos, portanto, o nosso polinômio vai ser de terceira ordem. Como é que ele é? Ele é B0 mais B1 vezes x menos x0. Veja que a gente tem aqui um polinômio de ordem 1, né? Aparece só um x, mais B2, x menos x0, x menos x1. Está aqui um polinômio de ordem 2, né? Vai aparecer x vezes x aqui, né? Mais B3 vezes x menos x0, x menos x1 e x menos x2. Eita, aqui não está cabendo aqui, né? Vou botar um pouquinho mais de câmera aqui. Pronto. Dá para ver aí, né, pessoal? E agora o que a gente precisa fazer é simplesmente... Deixa que a câmera ficou tremenda aí, já estabiliza. O que a gente precisa fazer é simplesmente substituir os valores de B pelos valores da tabela de diferença dividida que a gente calculou e os valores de cada um dos x de I, né? Então, esse B0, a gente já viu que nada mais é do que o Y0, esse primeiro aqui, né? 1,008. Esse B1 vai ser esse primeiro rapaz aqui, 0,28, né? 0,28. O x0, a gente já viu que é 0, né? Então, aqui vai ficar menos 0, né? O B2 é esse rapaz aqui, 1,1. 1,1. X menos x0, então x menos 0, né? Tá só x aqui. 1,1 vezes x.
vezes x menos x1. x1 é 0,2, né? Então, vezes x menos 0,2. E, finalmente, B3, esse último que a gente calculou, deu 1, né? Aí, aqui, x menos x0 é simplesmente x, vezes x menos 0,2, vezes x menos 0,3. Então, voilá, né? Aqui está o nosso polinômio de ordem 3, que passa por cima de todos esses pontos, né? Se alguém quiser confirmar, é só substituir, né? Fica até na cara, né? Vamos jogar 0,2 nesse polinômio. Vamos jogar 0,2? Então, veja que aqui que tem x menos 0,2, isso vai sumir. Aqui também tem x menos 0,2, isso também vai sumir, vai ficar só esse, né? Então, vai ficar 1,008 mais 0,28 vezes 0,2. Se você fizer as contas, isso dá 1,064 certinho, né? Beleza? Então, ele passa realmente por cima de todo mundo. Aí, bem, a questão lá, ela dizia assim, eu estou interessado em descobrir quanto é que vale o meu polinômio, minha interpolação, em 0,4. Então, agora é só uma questão de substituir o x por 0,4 e achar o resultado, né? Segundo o material, isso aqui dá 1,26. Aqui, pessoal, só um macetezinho aqui, né? Para você ter uma ideia se você provavelmente acertou os seus cálculos ou não, normalmente o valor que você acha da interpolação, ele está muito próximo dos valores que a sua função apresenta no intervalo, né? Então, onde é que está o 0,4 aqui? Ele está entre quais dois pontos? O 0,4 está entre o 0,3 e o 0,5, né? Ele está aqui, né? Então, muito provavelmente, o seu resultado vai ser algo entre 1,1, né, 1,12 e 1,34. Ou muito próximo, né? Veja que a gente obteve 1,21. Está exatamente aqui no meio, né? Então, normalmente, isso acontece. Não é obrigado, né? Pode ser que esse ponto aqui seja um ponto de máximo, né? Do seu polinômio, né? Então, ele pode subir um pouquinho mais, né? Depois descer, né? Mas, normalmente, ele fica por ali, né? Ali próximo, né? Se a gente tivesse achado aqui menos 40, muito provavelmente tem algo errado nos seus cálculos, né? Alguém tinha levantado a mão, eu perdi. Não, foi erro meu. Eu tô aqui com um negócio. Show de bola, meu filho. Entenderam aí, pessoal? Tranquilo? Podemos... Peraí, só a última parte você poderia repetir? Só isso que eu não ouvi. Esse vermelhinho aqui? Sim. Aqui, você entendeu o polinômio aqui, né? Sim, da forma eu já entendi. Pronto, ele não é função de x? Uhum. Se você substituir o x por 0,4, ele vai dizer quanto é que vale a nossa função. Sim. 0,4. Porque eu continuo pensando, porque quando colocou 0,4, eu não vi de cálculo dizendo, cadê o y? Cadê o y? Pois é, lembre-se que o nosso objetivo é justamente estimar o diabo do y, né? Você quer saber, né? Você tem essa tabela e você quer descobrir, né? Olha, quando o x é 0,4, quanto é que seria o y, né? Não, mas é porque eu tava vendo, é porque x era 0 e 4 era o y, entendeu? Entendi. Aí, tipo, onde é que tava o y na equação? Aí o problema da notação aqui no Brasil, né? Se eu botasse assim, né? 0,4, aí ninguém se confunde, né? Toda vida que a gente vê um número qualquer, né? X, y, assim, a gente pensa que é um par ordenado, né? Isso confunde bastante a gente, né? Então, lembrar aqui, né? Os nossos problemas de interpolação aqui, a única hora que tem par ordenado é quando você fornece os pontos, né? Na hora de achar ponto, calcular a função, seja lá o que for, é só o x que entra na jogada, né? Aí a pessoa não se confunde. Então, pessoal, deixa eu comentar agora aqui rapidamente uma vantagem do nosso método de Newton, ok? Suponha que a gente fez esse problema inteiro aqui, né? Deu um trabalho da molesta, né? Mas calculamos toda a tabela de diferenças divididas, etc e tal, e chegamos ao resultado. Aí eu chego para você e digo, eita, pessoal, desculpa aí, ó. O problema ainda é o mesmo, aqui os pontos, eu quero saber em 0,4, só que tinha um dado que eu esqueci aqui, estava na outra página, eu não vi, e foi fornecido também aqui que em 0,7 a função era 1,5. Esqueci desse dado aí, ó.
E aí, o que é que vocês fazem? Vocês choram? Rapaz, se não Eu tiver sou de tempo novo, na né? prova, a gente vai dar chorar pro senhor para dar mais tempo, retrasar. Mas vai fazer diferença? A gente só vai usar os primeiros? Aí é o seguinte, vamos Ah, não, vai. supor, Ah, não, vamos vai supor ter que. mais uma vez que utilizando para usar tudo, né? Eu digo, uso tudo, né? Vai ter que. A Cádia aí, que não tem medo de botar a mão na massa, vai dizer, vou fazer tudo de novo, né? Mais ou menos, Cádia. Veja que a inclusão desse ponto alterou de alguma forma o trabalho que a gente já fez? Não. Não. Não, né? Inclusive, o polinômio que eu apaguei aqui, mas o polinômio já estava feito, né? Nosso P3 de x era 1,008, né? Mais 0,28. Tudo isso já estava pronto lá. Nada disso vai se perder. Inclusive, o valor que a gente tinha achado para o P3 de 0,4, isso tinha dado não sei quanto lá, né? Isso também não vai se perder. Tudo isso que a gente fez vai ser aproveitado. Vamos ver como, né? Aqui na tabela é simples, pessoal. Você só vai completar do jeito que a gente fez no exemplo anterior, né? O Ricardo aí me pediu para colocar um ponto a mais, eu coloquei e a gente simplesmente completou a tabela, né? Então, veja que agora eu posso calcular esse termo aqui que eu não podia antes, né? Então, ele vai ser 1,5 menos 1,343 dividido por 0,7 menos 0,5. Se você fizer as contas, isso aqui dá o losango. Com o valor de losango, a gente pode calcular essa diferença dividida de ordem 2 aqui, né? Vai ser losango menos 1,09 dividido por 0,7 menos 0,3, né? 0,7 menos 0,3. Isso aqui vai dar cruzinha. Com o valor de cruzinha, a gente pode calcular uma segunda diferença dividida de ordem 3 aqui, né? Vai ser cruzinha menos 1,6 dividido por 0,7 menos 0,2, né? Ok? Se você fizer as contas, isso aqui dá quadrado. E, finalmente, você tem duas diferenças divididas de ordem 3, e, portanto, a gente consegue calcular a última diferença dividida, né, de ordem 4, né? Então, nossa diferença dividida de ordem 4 vai ser igual a quadrado menos 1 dividido por 0,7 menos 0, né? 0,7 menos 0. Tudo isso vai dar triângulo. E veja que o nosso polinômio vai só aumentar mais um termo aqui, né? Já tinha uma papagaiada inteira aqui. Você vai botar certo, era o que você já tinha, mais triângulo vezes x menos x0, x menos x1, e por aí vai. Certo? Esse polinômio avaliado em 0,4, que a gente tinha calculado, era o resultado de substituir o x por 0,4 nessa galera toda. Se você substituir por esse último termozinho, você vai somar ele aqui e vai obter o seu resultado final. Então, veja que a gente não chora tanto assim, não. Tudo que a gente fez dá para ser aproveitado, certo? Então, veja que se está aqui a nossa tabela de diferença dividida, se eu forneço a vocês, está aqui ela, né, ó, todinha. Está aqui o nosso polinômio todinho. O cara aqui foi até bacana e deu uma simplificada, né? Se eu digo, eita, esqueci um ponto a mais, ó, tinha esse ponto 5,54 aqui a mais. E você inclui ele na tabela, você só faz completar, pessoal. Bota aqui o 13, bota o menos 2, né, o próximo, vem, aparece essa diferença dividida de ordem superior aqui, né? E você pega o polinômio que você já tinha feito, menos 3,3 sobre 5 vezes x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Você acrescenta esse último termozinho aqui ao seu polinômio. Sacaram aí, pessoal? Professor, não seria menos 3/4, não? Sei não. Aqui, esse daqui seria menos 2 menos 1 dividido por 5, né? Então, menos 2 menos 1 dá menos 3, dividido por 5 menos 0 dá isso mesmo, não? Concorda aí? Se esse valor aqui estiver correto, né? É esse, menos esse, dividido por esse, menos esse, né? Então, É isso mesmo.
dá isso mesmo, né? Então, pessoal, vejam que se fosse Lagrange, aí sim, Cádia, era fazer tudo de novo, né? Você pega a folha, amassa, joga no lixo e faz tudo de novo, né? Vai mudar os números tudinho, né? Mas Sofre, aqui, né? como é? Aí sofre, né, professor? Aí sofre, né? Você pega a sua folha molhada de lágrimas, amassa, né? Joga no lixo e faz tudo de novo, né? Aqui não, né? Aqui no método de Newton, se você tiver a tabela pronta aí, simplesmente você acrescentar essa linha a mais, né? A sua tabela e completar o seu polinômio, né? Beleza, pessoal? Inclusive, o mini teste hoje vai ser os dois assuntos isso, tá? Vai ser o Lagrange e o Newton. Inclusive, pessoal, veja uma coisa interessante. Usando o polinômio de ordem 3, a gente tinha chegado a esse resultado aqui, x ao cubo mais 1, né? Tinha achado um determinado valor aqui. Se você quisesse, eu quero descobrir quanto é que vale o polinômio em x, 1,5, sei lá, né? Se você colocar o polinômio de ordem 4, veja que era o valor que você já tinha obtido lá no polinômio de ordem 3, e você simplesmente vai acrescentar esse termo de quarta ordem aqui a mais, né? O menos 3/5 vezes a coisa toda. Muitas vezes a gente considera esse termo a mais como se fosse o erro. É tipo assim, é o que faltava, né? Em tese, se você está melhorando o seu resultado, utilizando o polinômio de ordem 4, você está pegando o seu resultado que você já tinha no polinômio de ordem 3 e está acrescentando, somando alguma coisa para o resultado ficar melhor. E isso parece com um erro, né? O valor verdadeiro é igual ao valor errado mais o quanto você errou, digamos, né? Mais o erro, né? Então, supondo que você está chegando mais próximo do valor verdadeiro, muitas vezes a gente considera o acréscimo desse termozinho aqui como se fosse o erro que você está cometendo com o seu polinômio de ordem 3, certo? E isso, inclusive, você pode ver se você bolar uma função para o erro. Então, a gente sabe que o erro é zero nos pontos de interpolação, né, nos nós de interpolação. Obviamente, a função de interpolação passa por cima de todos os pontos, né? Então, no ponto exato não tem erro nenhum. Mas, para qualquer ponto fora da tabela, a gente pode ter erros, né? E você consegue mostrar que a fórmula do seu erro segue essa fórmula zona aqui, ó. É a enésima mais uma derivada da sua função, aplicado aquele famoso ponto psi mágico lá, né, que a gente não sabe quanto é que vale, dividido por n mais 1 fatorial, vezes x menos x0, x menos x1. E veja que a aproximação dessa fuleiragem toda aqui, né, da enésima mais uma derivada, dividido por n mais 1 fatorial, é nada mais, nada menos do que essa diferença dividida. E esse resto dessa galera aqui, ó, x menos x0, x menos x1, é do jeito que aparece lá na fórmula de Newton, né? Então, o seu erro nada mais é do que o próximo termo da sua interpolação de Newton. Ok? Aí, bem, se você olhar para essa fórmula, ela não é muito útil, porque normalmente, em problemas de interpolação, você não tem a função original, né? Normalmente, né? Então, a gente viu lá na aula passada quais são os casos em que se usa a interpolação, tinha basicamente dois. O primeiro e mais comum é quando você tem só uma tabela, você não sabe qual foi a função que gerou aquela tabela, não tem ideia, né? E você quer descobrir pontos que não estão na tabela, é o caso que a gente está trabalhando mais aqui. E o outro caso é quando você tem uma função que é complexa, né, muito complicada, você olha para a cara dela e não gosta, e você, a partir dela, você constrói uma tabela e usa, né, descobre qual é o polinômio interpolador que passa por cima desses pontos dessa tabela, e usa essa função mais simples para poder substituir a sua função, né, complicada, né? E nesse caso, aí sim, você teria acesso a essa função, você pode derivar, ainda vai restar o tal do ponto psi mágico, né? Para você descobrir, mas você pode obter algo a mais, né, em relação à sua forma do erro. Inclusive, se você for, se a sua função for complexa, mas for fácil de avaliar, né, ela é complexa para derivar, complexa para integrar, seja lá o que for, mas para descobrir o valor dela em determinado ponto X qualquer, ela é simples. Se você quiser saber seu erro de interpolação, é fácil, né? É só ver quanto é que deu a interpolação, ver quanto é que dava a função de verdade e subtrair, né? Mas, normalmente, não é esse caso que a gente se depara, né? O normal é a gente não ter acesso a essa função. Então, para que serve o diabo dessa fórmula? Aí, bem, o que é que a gente pode deduzir só olhando para ela? A gente vê que, realmente, a nossa interpolação acerta em cheio nos pontos da tabela, né, do x de i,
Então, se você calcular o erro para o x de 3, vai aparecer aqui na fórmula x menos x de 3, né? E, portanto, o erro vai ser 0, né? Então, por exemplo, né, x de 1, né? Se você substituir o erro em x de 1, aparece aqui, ó, x1 menos x1, isso dá 0, multiplica todo mundo por 0, o seu erro é 0. Ou seja, ele passa por cima dos pontos. Isso não é novidade, né? E a gente deduz também, aqui vem algo mais interessante, é que quanto mais próximo o seu ponto tiver dos pontos da tabela de x de y, menor vai ser o seu erro. A gente já tinha mostrado isso aqui usando só a lógica. A gente não tinha provado matematicamente, nem mostrado nenhuma fórmula. Lembram lá da questão lá da população de Natal, lá olhando a tabelazinha do censo, né? Se não lembrarem, deixa eu voltar aqui para ela, né? Então, está aqui a tabelazinha do censo, né? E eu quero descobrir qual é a população, por exemplo, em 2006. E A gente pegava do... Diga lá, meu ouvindo? Não, eu era só dizendo porque a gente pegava entre 2000 e 2010 devido à proximidade do tempo. Pronto. Perfeito, né? Acho que todo mundo lembra, né? Então, se você usar só 2 pontos, você vai pegar 2000 e 2010. Por quê? Porque são mais próximos de 2006, né? Nada de pegar 1970 e 2010, né? E errado mesmo estaria se você pegasse 1970 e 1980. Aqui nem interpolação é, né? Uma extrapolação, você pode causar um problema sério aí, né? Então, quanto mais próximo for o ponto, melhor vai ser o seu resultado. A gente já sabia disso instintivamente, né? Contudo, mostrando essa fórmula aí do erro, a gente consegue mostrar matematicamente por que é que isso acontece, né? Então, se esse valor x menos x0 for pequeno, né, e esse valor x menos x1 também for pequeno, né, quanto mais próximo o seu ponto x for dos outros pontos, né, x0 e x1, melhor vai ser o seu resultado. E é isso que esse ponto 3 aqui nos mostra, né? Então, toda vida que você diz para minimizar o erro, você tem sempre que escolher os pontos mais próximos possíveis do que o que você deseja, né? Esse outro aqui a gente fala mais para frente. Então, pessoal, esse exemplo aqui é grandão. Deixa eu dar um outro exemplo qualquer aqui. Vou bolar aqui no quadro. Então, suponha o seguinte. Suponha que eu dei para vocês, a gente aproveita e faz nosso último exemplo antes do mini-teste. Suponha que eu dei para vocês a seguinte tabela. 0, 1, 2 e 3. E aqui seus respectivos valores y, né? Sei lá, 1, 2, 4 e 8. Vamos supor que eu estou interessado em descobrir quanto é que vale a minha função quando x sei lá, 2,5. Deixa eu até botar mais um ponto aqui, ok? 10. Aqui vale 100. Então, vamos supor que eu esteja interessado em descobrir quanto é que vale minha função em 2,5, ok? E eu digo o seguinte, utilize, né? Utilize polinômio de graus 1, 2, 3, e assim por diante. Utilize polinômio de grau, tudo quanto é grau. Então, a gente vai primeiro calcular o polinômio intervalo de grau 1, depois outro de grau 2, depois outro de grau 3, e assim por diante, até dar uma dor, né? E aí, como é que a gente faz para resolver esse problema da melhor forma possível? Vamos lá. A gente está interessado em qual ponto mesmo? Inclusive, botei até f de x igual a 2,5, foi tudo errado aqui. Eu quero descobrir f de 2,5. Né? Ninguém reclamou. Quanto é que vale f? Né? O x é 2,5, né? A gente quer descobrir quanto é que vale o respectivo y. Né? Está um dado aqui, né? Quanto é que daria na tabela y do lado de lá. Aí, bem, se a gente vai usar o polinômio de grau 1, então, primeira ordem, né? Quais seriam os 2 pontos que a gente vai escolher, pessoal? 2 e 3, 4 e 8. 2 e 3, né? São os 2 mais próximos lá do seu
do ponto de interesse 2,5, né? Quando a gente for para o de segunda ordem, quais são os pontos que a gente vai escolher? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Ou eu vou fazer assim, para ficar melhor para a gente. 2, 3 e 1. Muita gente faz, eita, professor, e pode? Você pode considerar os pontos fora de ordem, assim, né? Então, veja que o 2 e 3 a gente já tinha. A gente pode, inclusive, ter calculado aqui a nossa tabela de diferença divididas, né? Então, aqui vai ficar 8 menos 4, que dá 4, dividido por 3 menos 2, que dá 1, vai dar 4 mesmo, né? Então, está aqui minha tabela de diferença dividida já pronta, né? De primeira ordem. Quando eu venho aqui para a segunda ordem, veja que esse primeiro termo já tem, e eu preciso calcular só o segundo, né? De segunda ordem, então aqui eu já sei que é 4. Vou calcular esse segundo, aqui vai ficar 2 menos 8, que dá menos 6, dividido por 1, menos 3, que dá menos 2. Então, menos 6 dividido por menos 2 dá 3, né? E vou e calculo esse último, né? 3 menos 4 dá menos 1, dividido por 1, menos 2, que dá menos 1 também, né? Vai ficar 1. Qual a nossa prova aí, que sempre o de última ordem dá 1 aí, ó, mais uma vez aparecendo a nossa ovelha negra aí, né? Então, veja, pessoal, que eu coloquei os pontos aqui fora de ordem, mas não tem problema nenhum. A tabela funciona do mesmo jeito e usando essa propriedade que a gente acabou de mostrar de Newton aí, né? Que quando você acrescenta um ponto à tabela, você trabalha menos, a gente conseguiu aproveitar todo esse trabalho que a gente já tinha feito. Sacaram aí? Se você fosse usar agora o de terceira ordem. Terceira ordem. Como é que ia ficar a sua tabela? A gente aproveita toda essa, 2, 3, 1, e vai botar o último ponto mais próximo, né? Mais um ponto mais próximo possível de 2,5, que é esse 0, né? Bota o 0 aqui, coloca os seus respectivos valores de y e calcula a sua tabela todinha. E no último, a gente vai incluir o 10, né? Então, resumindo, você vai reorganizar esse vetor aqui de forma que ele fica assim, ó. 2, 3, 1, 0 e 10, né? E, obviamente, os y tem que acompanhar, né? Aqui era 1, vamos lá, aqui era 4, 8. Professor, Oi. nesse de primeira ordem aí, o intervalo entre dos y não teria que estar entre 2,5, não? Como é no de primeira ordem, o intervalo entre... Esse y aí não teria que ser... tá no intervalo 2,5, não? É o x, né? É o x que tem que estar nesse intervalo, não é? Ah, é o x, né? Beleza. Então, se lembre que entre 2 e 3 tem um 2,5 e a gente quer descobrir quanto é que vale o y nesse 2,5, né? Sacou? Certo, eu confundi. Beleza. Então, Thales, a gente reordenou a nossa tabela de forma que os pontos estejam em ordem crescente de distância em relação ao 2,5. Então, qual é o ponto mais próximo de 2,5? Bem, ou é o 2 ou é o 3, tanto faz, né? Aqui você poderia ter começado do 3 também, mas a gente botou 2 e 3. Depois, qual é o ponto mais perto de 2,5? É 1. Depois, qual é o ponto mais perto de 2,5? É 0. Depois, qual é o ponto mais perto de 2,5? É o 10. Então, a gente reorganizou a nossa tabela de forma que ela ficasse com essa ordem aí. E agora você pode construir aqui, né, a sua tabela de diferença dividida de todas as ordens, certo? E para usar o polinômio do primeiro grau, você aproveita só esses dois primeiros elementos. Para usar o do terceiro, você aproveita o segundo, você aproveita os outros dois. Para usar o terceiro, aproveita mais, e assim por diante, né? Então, você faz uma tabela só e todos os seus valores vão estar optimizados. Sacaram aí? Professor, então a gente reorganiza a ordem para ficar... Eu entendi, assim, da proximidade entre 2 e 3 para ficar para esse número, mas o ajuste da ordem foi feito, tipo... O da ordem aqui, meu amigo, você vai lhe ajudar aqui, né? Se a questão dissesse assim, utilize um polinômio de grau 2 que melhor se ajusta ao seu conjunto de pontos. Só isso, né? Utilize um polinômio de grau 2. Quais eram os pontos que você ia pegar? Se é de grau 2, são 3 pontos. Quais são os 3 pontos mais próximos de 2,5? É 2, 3 e 1. Pronto, eram esses pontos que você ia pegar.
Só que já que a questão pediu para fazer todos, se Uhum. você reorganizar a tabela e fizer a tabela inteira, já está a sua resposta de todos os graus aqui de uma vez só, né? Se você pegasse a tabela original e fizesse todos os graus, o primeiro ia ser entre 0 e 1, o primeiro grau, se você usasse, né? E não é isso que a gente quer, né? Então, você fazer do jeito que está aqui, já sai, digamos assim, a resposta para todo mundo, de uma vez só, né? Entendeu mais ou menos agora? Eu acho que eu entendi. O intervalo entre 2 e 3 no primeiro, para aí depois a gente segue para o intervalo Depois de 1, 2 2, 3, né? 2 e 0, aí um maior intervalo que é de menos interesse para a gente, que é entre 2 e 10, né? Isso. Aí a gente pegando pelo intervalo de interesse, basicamente. Sempre, se você olhar, esses pontos estão sempre o mais próximo possível de 2, né? Então, não importa, né? Uma vez que você organizou sua tabela assim, não importa qual é o grau que o cara vai pedir, você sempre usa os primeiros pontos, né? É de grau 1, pega os 2 primeiros. É de grau 2, pega os 3 primeiros. É de grau 3, pega os 4 primeiros. Isso aí, você não se preocupa mais, né? Mas assim, só pensando na ordem, pelo que eu entendi, realmente a gente da forma optimal para a gente trabalhar é colocando assim o primeiro nosso intervalo de interesse, como a gente tinha feito lá de 2000 a 2010, Certo. basicamente. A gente vai selecionando o de maior interesse, aí de menos, aí vai diminuindo, né? Exatamente, exatamente. Vai ficando, né? Então, mais uma vez, né? Indo aqui, né? Indo aqui para o exemplo lá da Copa, né? Então, vamos supor que, mais uma vez, você está interessado no ano de 2006. Só que eu não digo para você qual é o grau do polinômio. Eu digo, vamos, vá fazendo aí as suas contas, já já eu lhe digo o grau do polinômio. Eu não sei se vai ser grau 1, não sei se vai ser grau 2, nem grau 3. O que é que você faz? Eu reorganizava essa tabela, colocava 2000, colocava 2000, 2010, aí abaixo colocava 1991, que é 2000 e 1991, aí depois 2080, ou 80 abaixo de 91, aí 70 abaixo de 80. Porque criava, porque aumentava, né? Porque daí aumentava. Meu interesse realmente era no intervalo. Eu deixava ele como primeiro. Pronto. Em tese, só para ficar, né? Não ia fazer muita diferença aqui, mas para ficar 100% correto, o primeiro ponto na tabela, não, tá certo, ia ser 2010, o primeiro ponto, né? Fica literalmente ao contrário, né? Porque 2006 está mais perto de 2010 do que de 2000, né? Então, se você pedir de ordem zero, população de ordem zero, você vai dizer que a população é de 2010, né? Agora, se fosse 2004, 2003, a gente colocava 2000 primeiro. Isso. Aí vinha 2000 primeiro, depois 2010, depois 91, 90, 80 e 70, né? Então, sempre organizar, resumindo, sempre usar os pontos mais próximos possíveis do que interessa. É só isso, a jogada. E tudo que a gente fez foi aproveitar o jeitão do polinômio interpolado de Newton, né? Essa história que se você adicionar um ponto a mais na tabela, você trabalha pouco, né? Não precisa refazer muitos cálculos. A gente aproveitou esse fato, né? Esse fato aqui, ó, para poder ir descobrindo sempre ordens maiores, né? Sem ter que ficar trabalhando demais. Sacou?